E hoje é o dia de Nossa Senhora das Mercês, a Virgem da Misericórdia. E para a gente conhecer mais um pouquinho da história dela, eu vou conversar agora ao vivo com o Frei Patrick, que é da paróquia Nossa Senhora das Mercês, lá em São Paulo. Boa noite, Frei Patrick. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando da Nossa Mãe Santíssima. Nós que agradecemos a sua presença. Frei, vamos começar falando um pouquinho da história de Nossa Senhora das Mercês? Conta um pouquinho para a gente da história dela. Ok. Então, primeiro temos que precisar o contexto histórico dessa devoção a Nossa Senhora. No século XIII, na Idade Média, na Europa, onde a grande religião cristã era a Igreja Católica, começou a ocorrer algumas invasões dos árabes, dos islâmicos, naquilo que hoje conhecemos por Espanha, Portugal e alguns outros países. E a mais triste realidade, além da guerra entre as religiões, era o cativeiro. Havia tanto de um lado como do outro. Mas de uma forma bem concisa, os islâmicos invadiam a Espanha e traziam reféns os cristãos. Iam para as masmorras para serem escravizados, torturados, até poderem abandonar a fé, cometerem a apostasia. Diante disso tudo, havia um homem, São Pedro Nolasco, um santo, nosso fundador, um homem que conhecia realmente o Evangelho. E vendo essa situação, ele não pôde ficar quieto, não pôde ficar em paz. E começou a fazer uma pequena campanha para redimir os cristãos cativos, aqueles que estavam privados da liberdade essa que nos foi merecida por Cristo. Começou um pequeno apostolado com os jovens e, no meio de algumas dificuldades, pediu muito a proteção de Nossa Senhora. Como era esse apostolado? Basicamente, recolher esmolas e ir até a África, atravessar o oceano e comprar os cristãos cativos por algum valor estabelecido pelos islâmicos. Bom, São Pedro ficou muito angustiado, porque a obra não estava indo para frente, havia muitos cristãos cativos e as esmolas pareciam insuficientes, as forças já estavam acabando, e ele, na madrugada do dia 1º para o dia 2º de agosto, pediu a Nossa Senhora que intervisse, que lhe mostrasse um caminho. E ela lhe aparece nesse dia, nessa noite. Ele diz a São Pedro Nolasco que é da vontade de Cristo, que é da vontade de Deus, que ele funda uma ordem religiosa que se dedique a libertar os cristãos cativos, sob a proteção de Nossa Senhora das Mercês, que significa favor e misericórdia. Agora, Frei, como que essa devoção chegou ao Brasil? Essa devoção chegou ao Brasil e às Américas trazida por nós, religiosos mercedários. Quando essa espécie de sequestro por parte de pessoas de outra religião foi cessando, os mercedários começaram a descobrir que não havia somente essa forma de cativeiro, há muitos outros cativeiros. E não conhecer Jesus é um deles. Então, quando os europeus vieram para a América, alguns religiosos mercedários também vieram para trazer o nome de Jesus e, consequentemente, o de Nossa Senhora. Trouxeram essa devoção que é tão amada por muitos países na nossa América Latina e no nosso Brasil é uma coisa impressionante. Sobretudo em Minas, Tocantins, no norte do país, no Piauí, a devoção se propagou de uma forma encantadora. Ou seja, muitos conhecem, veneram e amam Nossa Senhora das Mercês. E como que funciona a ordem dos mercedários? Sim, a nossa ordem dos mercedários de Nossa Senhora das Mercês tem como missão visitar e libertar. Libertar todos aqueles que se encontram em perigo de perder a fé. Como naquele tempo o grande perigo de perder a fé era a ameaça islâmica, os mercedários começaram um trabalho para livrá-los desse cativeiro. Ao longo do tempo, como eu havia dito, os padres foram percebendo que havia muitas outras formas de cativeiro. Sobretudo o pecado, o grande cativeiro do qual Cristo nos veio libertar, não conhecer o Evangelho, a pobreza, a fome e, ultimamente, de forma gritante, as drogas e a bebida, o vício. Então, nós cuidamos no Brasil praticamente de paróquias, temos várias paróquias em vários estados no nosso país, colégios, porque a falta de instrução também aprisiona a pessoa.
creche para crianças e temos uma casa de tratamento, né, para recuperação de dependentes químicos, em Alexânia, no interior do Goiás, bem próximo já de Brasília. Então, esse trabalho ele realmente é voltado para quem está quase perdendo a fé, para quem está quase também ficando preso ou já preso em alguma situação que coloca a fé em discussão, em risco, né, Frei Patrick? Eu queria que você deixasse um recado agora para todo mundo que está nos assistindo sobre essa importância, né, da Nossa Senhora de Misericórdia para nossas vidas. Sim. As virtudes, né, sobretudo a fé, que Cristo nos concede por meio do batismo, é um bem muito precioso. Nós temos que cuidar muito da nossa fé, porque ela é que vai dar base para a esperança, sobretudo para a caridade. São Paulo diz que a mais importante é a caridade. E se no céu já não vamos precisar nem da fé, nem da esperança, temos que usar muito essas duas virtudes neste mundo. Então a fé é um bem muito precioso. E são muitos os ladrões da fé, muitos aqueles que querem arrancar a fé do nosso coração. E, sobretudo, são muitos os cativeiros. Naquele tempo, para achar um cativo, tinha que atravessar o oceano. Agora basta abrir a porta, olhar para os lados, pegar o carro e sair pelas ruas, encontramos uma grande quantidade de cativos. E muitas vezes os cativos somos nós. Então, que possamos pedir a Nossa Senhora das Mercês, cuja imagem de hábito branco, como nós usamos, também contém um escapulário e uma corrente rompida. Eu não sei qual é a corrente que cada um que está assistindo tem em sua vida, mas peça a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que trouxe ao mundo a redenção, que ela com certeza irá lhe livrar do que lhe faz mal. Tá certo. Então, Frei Patrick, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado a vocês e que Nossa Senhora das Mercês possa nos abençoar a todos. Amém. Tchau, tchau.